Aí? Olá, boa noite. Fala, Rudim. Boa noite. Boa noite, Malu. Jonathan, Denis. Boa noite, galera. Murilo. Gostei do nick. M. Murilo Love. Nice. Fer Silva, boa noite. Bir Sommelier, boa noite. Bem-vindos, galera. Danilo, e aí, como é que vocês estão? Novidades? Grindando muito. Fred, boa noite. Esperar um minutinho para ver se chega mais gente. Já criei o home game, tá? Vai começar às 8h10. Renatinha, você viu que você é citada na app do Acari de perguntas? Não vi isso não, Manu. Do Prata, boa noite. Souza, MP, boa noite. Tô sabendo disso não. Daniel, bem-vindo. Sejam bem-vindos, galera. O que será hoje duro de foldar, Bir Sommelier? Por quê? Então, galera, hoje o que eu percebo, assim, aqui na Intel, tem uma galera que já joga há muito tempo, já tem experiência, estuda, como, por exemplo, o Bir Sommelier, que inclusive escreve, né, artigos e tal, já tá num nível de jogo, assim, um pouco mais avançado, mas tem muita galera que tá começando agora, né? Inclusive uma galera que ainda não tá totalmente familiarizada, inclusive com os termos do poker e tal. Então, devido a esse termômetro, né, que eu percebo, inclusive algumas mensagens que eu recebo nas redes sociais com algumas perguntas, baseado nisso eu penso na aula, tá? Então, os conteúdos que eu tô trazendo são conteúdos básicos a princípio. Eu tento colocar o máximo de informação possível, assim, tipo um apanhado, para que vocês consigam já colocar em prática alguma coisa e começar a desenvolver esse raciocínio. Depois, né, com o tempo, a gente vai fazendo aulas mais aprofundadas em cada assunto específico, tá? Como, por exemplo, sem ser a semana que vem a outra, a gente já vai falar só de Big Blind. Hoje vão ser alguns conceitos de algumas jogadas em geral, não aprofundada em nenhuma, mas que vocês já vão conseguir pensar. Porque o que acontece? Quem está começando a jogar, né? Nós que jogamos micro, boa parte das pessoas que jogam micro stakes estão começando, né? A maioria delas. E jogam basicamente assim, tribet só quando tem valor, muito limpo, não pensam muito em jogadas diferentes, como check raise, slopear algumas jogadas, né? Blocking bet. Muitas vezes, às vezes até a pessoa leu alguma coisa sobre isso, mas não sabe quando aplicar ou não acaba não pensando nisso. Então, eu trouxe algumas dessas jogadas, lembrando que é bem básico, assim, só para ter uma ideia de como funciona, tá? E com o tempo a gente vai aprofundando, porque não adianta trazer um conteúdo um pouco mais avançado para uma galera que está começando agora. Eu sei que para muita gente vai ser coisa que já viu, né? Vai ser meio chato até, mas assim, galera, a gente tem que nivelar, né? Não dá para agradar todo mundo, né? Então eu acho justo, como eu tô começando aqui na Intel também, eu começar bem do básico, assim, inclusive colocar
o meu ponto de vista em relação a algumas jogadas que não é necessariamente a mesma de outros jogadores, né? Aqui eu tô para expor a minha maneira de ver o jogo e discutir com vocês também, porque eu acredito que é assim que a gente evolui, né? Beleza, galera? André, boa noite. Denis, boa noite. Bom, eu deixei aí o home game, né? Pra quem ainda não tem dúvidas, então a partir de agora a gente não vai falar mais do home game, tá legal? Quando tiver no finalzinho, eu troco uma ideia com vocês. Eu recebi uma mensagem do Marcos lá, ele me deu uma sugestão de premiação. Daí no final da aula a gente conversa sobre isso, tá? Só pra não estender muito, a gente não perder tempo falando do home game. Então o home game vai ser hoje às 8h10. Já tá criado o torneio pra quem quiser se registrar, tá aí, tá bom, galera? Gabi, bem-vinda, saudades de você, aprendiz, orçado, sejam todos bem-vindos, tá? Então bora lá, galera. Hoje a gente vai falar sobre alguns tipos de jogadas, não são todas as jogadas, não vai ter limp, a galera tava falando, eu recebi mensagem lá no Facebook, pô, Renatinha, vai ter limp show com 50 Big Blinds? Falei, não, essa jogada é muito avançada, a gente ainda não vai ter. Depois a gente vai ter jogadas minuciosas, né, de cada tipo delas. Eu acho interessante a gente estudar um pouco mais, pegar vários exemplos, né, aplicados, porque eu acredito que assim, pelo menos comigo funciona assim, eu aprendo melhor jogando, né, vendo vídeos e com exemplos. Aqui a gente vai passar o conceito, porque eu tenho certeza que alguns de vocês não viram ainda isso, alguns exemplos, mas depois a gente faz aulas únicas, né, de cada assunto com vários exemplos pra gente entender um pouco melhor o conceito. Beleza, galera? Então vamos começar aí com check raise, né? Bem-vindo aí quem tá chegando agora. Então, o que é o check raise? O check raise é quando um jogador faz um raise depois de ter feito check na mesma rodada. Então, por exemplo, ele é big blind e pagou lá pré-flop, no flop ele dá check. O agressor pré-flop continua a aposta, né? Dá uma c-bet e ele resolve aumentar essa aposta. Isso é um check raise, tá bom, galera? Só pra entender bem como é o conceito. Então, qual que é o intuito de um check raise? Inflar o pote, né? Para extrair ainda mais valor da mão. Ou representar uma mão forte, fazer com que o oponente desista. Então, a gente faz o check raise por valor ou por blefe também, tá legal? Deixar o oponente extrair, deixar o oponente apostar para extrairmos mais fichas do que a gente ganharia com o call. E também para dar margem para o nosso oponente blefar, né? Então aí estão alguns porquês de fazer o check raise. Então a dica aí que eu acho interessante a gente pensar quando a gente vai apostar fazer um check raise, né, esse tipo de jogada, é que tem situações onde o oponente acerta poucas mãos, porém vai se betar da mesma forma. Então é importante a gente entender a textura de bordo. Lembra que a gente teve uma aula sobre isso, sobre como analisar o bordo? Aquele flop é bom para esse oponente se betar? Então, se é bom para ele se betar, a tendência é que ele se bete mesmo não acertando o flop, certo? Lembra que a gente viu que a gente acerta o flop cerca de 30% das vezes? Então, se você tá jogando contra um cara lá que se beta bastante, né? Na maioria dos flops, ele continua a aposta, então você já tem uma informação de que ele aposta mesmo quando ele não acerta, certo? Isso é uma informação muito boa, eu até coloquei aí embaixo. Focar nas informações sobre o oponente. Com qual frequência esse oponente se beta? Se ele se beta poucas vezes, você já tá de olho assim, em alguns showdowns, ele quase não se beta flop, a tendência é que ele aposte e continue apostando no flop quando ele tiver acertado. Então, contra esse jogador, o check raise por blefe vai ser um pouco mais difícil, né? Porque a tendência é que ele aposte só quando ele acertar, e a gente não quer esse tipo de vilão pra blefar, né? Então, como eu sempre falo, é muito importante saber contra quem você tá jogando, para definir qual jogada vai ser melhor contra ele, né? Então, o perfil do jogador, do oponente, é importantíssimo para a gente determinar o range, para a gente determinar qual ação a gente vai tomar também. Então, check raise por blefe. Quais são as melhores situações, né? Spots onde o oponente aposta com um range grande que não acerta um flop e é capaz de foldar algumas mãos mesmo acertando. Então, é aquilo que eu falei, né?
Se o flop lá tem uma textura muito boa para se betar, porque não tá drawing, lembra que a gente já falou sobre isso, né? Sobre textura de bordo. Quais são as melhores texturas de bordo pra gente apostar por blefe? Então é importante que a gente foque nisso e entenda se boa parte do range daquele vilão vai continuar apostando mesmo não tendo acertado. E se ele tem a capacidade de foldar algumas mãos intermediárias que ele tem acertado. Então, de repente, ele apostou pré-flop ali e acertou um par do meio, um par mediano, um bottom pair. Ele tem capacidade de foldar para você? Então, quando você vai fazer um check raise por blefe, é muito importante que você entenda se esse seu oponente tem a capacidade de foldar, mesmo tendo acertado algumas mãos, né? Se ele for um maníaco, aqueles calling station da vida que não folda nada, contra esse cara não vai passar um check raise por blefe. Contra ele, é melhor você utilizar se ele é calling station, é melhor você, às vezes, aplicar uma donkey bet, né? A gente vai falar sobre donkey bet um pouco mais pra frente, mas é por valor, né? Mas se esse cara é um agressivo, se ele aposta mesmo não tendo acertado, contra ele, às vezes, passa o check raise. Então, é importante que a gente entenda contra quem a gente tá jogando, tá, galera? Se ele é muito passivo, não vai adiantar você tentar passar um check raise por blefe, porque ele vai te pagar. Ali, se ele acertou um par de 2, ele vai continuar pagando. Então, é importante que você preste bastante atenção nisso. Beleza? Boa noite, Dário. Vamos dar um exemplo aí de um check raise. Então, o blind tá no blind inicial aí ainda, né? Tá bem baixo. O cutoff dá um raise aí de 250 fichas e a gente, no Big Blind, paga. O flop, como a gente já viu, é um flop valete 6 e 2 rainbow, que é um flop o quê? Muito bom para se betar por blefe. Lembra que a gente falou sobre textura de... Então é um flop muito bom pra gente blefar, né? Pro cara blefar a gente, na verdade, porque a gente que deu call. Então, como a gente tá no Big Blind, nós somos os primeiros a falar e nós damos check. Aí a gente tem uma informação, vamos supor que esse cara é um cara que se beta bastante. Então a gente já tem informação que ele não aposta só quando ele acerta. Quando ele não acerta, ele tenta blefar. E levando em consideração esse bordo, né, que é um flop muito bom para tentar roubar o pote, a gente decide dar o check raise contra ele. Então ele aposta ali, continua a aposta, né, faz 330 e a gente dá um raise para 850 fichas, certo? Eu coloquei aqui um range de acordo com um cara que eu acredito que possa ser. Aí nas primeiras linhas, nas duas primeiras linhas está o range de valor, né, que ele continua apostando. Então os overpairs, os top pairs, ele continua apostando. As trincas são mãos de valor, né, que ele continua apostando, acreditando que de repente a gente possa pagar com uma mão pior. Na linha de baixo, né, esse segundo bloco aí, estão algumas mãos que eu acredito que de repente ele vai continuar apostando, porém que ele vai foldar para o nosso check raise. Então, como vocês podem ver, tem alguns pares, mas são pares menores do que o bordo, né? Par de 3, par de 4, par de 5. Essas mãos, ele tende a continuar apostando por blefe, sim, na minha opinião, tá? Então, se a gente der o check raise contra esse range aí, eu acredito que a maior parte do range vai desistir. Inclusive, algumas mãos que estão ganhando da gente, por exemplo, não importa o que a gente tenha, vamos supor que a gente não tenha nenhum par. Mesmo algumas mãos que tenham valor maior do que o nosso, como os pares pequenos aí, né? Ele vai desistir, ele vai foldar. Então, eu acredito que contra esse range aí, esse oponente, nesse bordo, né, que é um flop bom para se betar por blefe, o check raise é uma boa jogada. Lembrando, galera, que é assim, o que a gente está conversando aqui hoje são alguns tipos de jogada, não significa que vocês vão fazer isso toda hora, aplicar toda hora, tá? Só pra gente diversificar um pouco, sair daquele ABC de dar raise, acertou da check fold, ou da check call, da call pré-flop, fica ali no draw, no flush draw, aí não sabe muito bem o que fazer, dá check, aí o oponente aposta, você dá call, aí não acerta. Você dá check, o oponente aposta, você dá call de novo, aí não hita no river, você dá check, e o oponente aposta, você folda. Então é pra gente tentar maximizar... Então hoje tá difícil, hein, Renato?
para a gente ampliar nosso raciocínio, para a gente entender que o jogo é além de dar bet e tribet por valor, sabe? Para a gente pensar um pouquinho além. Então, vocês vão aplicar essas jogadas aqui em algumas vezes, não é toda hora, em todos os spots que vocês vão fazer, entendeu? Assim como o tribet light também, vocês não vão aplicar toda hora, são momentos específicos. Quando a gente começa a estudar esses outros tipos de jogada, nossa mente automaticamente, em algumas situações, vai lembrar disso que a gente conversou aqui. E você vai falar, pô, de repente dá para eu aplicar o check raise, dá para eu aplicar donkey bet, acho que é legal um blocking bet. Então, é só para ampliar, né, nosso arsenal, né, nossas ferramentas de trabalho, tá? Então, é importante que, de vez em quando, vocês tomem a liberdade, se permitam a fazer sim um check raise. Não vai todas as vezes passar, Renata? Não, algumas vezes você vai perder, algumas vezes não vai dar certo. Mas a gente só aprende tentando, tá? Então é importante que vocês tentem, analisem. Fala, pô, esse cara, eu acho que ele tá... De repente ele pode apostar porque o flop é bom, como eu já estudei, é um flop bom para ele blefar. E ele se beta bastante, já percebi que na maioria das vezes que ele é agressor e bate o flop, ele se beta. Então eu vou tentar aplicar o check raise contra esse cara. Tá? Então, algumas vezes é importante, sim, vocês se permitirem, tá, galera? A gente só aprende tentando. Então, outra jogada legal, assim, o check raise, né, por valor também. Não é só por blefe que a gente faz, né, óbvio isso. Quando a gente vai aplicar o check raise por valor em spots, onde a nossa mão é bastante forte, a gente é pago por mão pior, como a gente já viu, né? Conceito básico de valor e blefe. Spots onde o oponente não consegue foldar e inflar o pote, é claro. Esse lance de o oponente não consegue foldar é que você percebe que tem jogador que é apegado, né? Como a gente fala. Então, algumas vezes ele não vai desistir. Aquele cara que procura draw até o fim da vida, assim. Então, é importante no check raise, inclusive contra esse tipo de jogador que você percebe que ele é bem apegado, que ele não folda com facilidade. Quando você, primeiro, não tentar blefar ele, né? Porque, como a gente já conversou, ele tende a não foldar, então a gente tem que blefar jogadores que têm a capacidade de foldar. Jogadores que não têm a capacidade de foldar, dificilmente vai ser blefável, né? A gente não vai conseguir blefar o cara. Então, tomem cuidado com esse tipo de jogador. Porém, é um jogador muito bom pra gente extrair quando a gente acerta um valor. Isso a gente vai fazer o quê? Levar em consideração o bet size, que a gente estudou também, o tamanho da aposta. Contra jogadores que pagam bastante, que não desistem fácil, a gente pode chutar o pau da barraca. A gente pode explorar bastante o tamanho da aposta, fazer alta aposta, porque ele não vai saber foldar um flush draw nuts. Ele vai estar lá nas duas pontas e não vai desistir. Então, contra esse tipo de jogador, faça uma aposta alta. Beleza? O Veniciops, eu não sei falar, Sonic, desculpa. Ele tá perguntando o seguinte: e se der o check raise e tomar re-raise? Nessa situação que a gente falou aqui, nessa situação, é que eu não coloquei que mão que a gente tem, né? Mas eu não coloquei justamente porque isso a gente não vai levar em consideração, porque é como se a gente não tivesse nenhum valor, tá? Como eu disse, né? O flop é bom para se betar. Se a gente tem informação que o jogador aposta bastante, e como eu disse, a gente não aplica o check raise toda hora. São momentos específicos quando a gente tem a percepção do spot adequado, né? Então, levando em consideração essas informações, eu vou te chamar de Veni, tá? A gente deve foldar caso a gente tome re-raise. Porque a tendência, como a gente tem todo o cenário favorável, todas as informações favoráveis para a gente aplicar o check raise, e mesmo assim a gente tomou outra, é porque provavelmente a gente tem que foldar, o cara tem valor, né? Como eu disse, a gente trabalha aqui com estatísticas e probabilidades, né? A gente, baseado nas informações que a gente tem do cara, a gente toma essa decisão. Porém, algumas vezes ele vai acertar, algumas vezes ele vai ter valor, e a gente não tem como, de fato, saber o momento exato, né? Porque a gente não consegue ver a carta do cara. Então,
A gente joga através, a gente toma as nossas decisões baseando-nos em tendência. Então, caso isso aconteça, o ideal é que fold. Beleza? Furceli tá falando... Obtive a maior bad beat no home game da semana passada. Como posso te mandar a mão da bad? Me chama no Facebook depois, inbox, tá bom? @xtinhax. Ou no Instagram também, no Twitter, tá bom? E aí a gente conversa, beleza? Que no home game a gente combinou lá, graças ao Beer Sommelier que deu a ideia, de quem tomasse uma bad beat monstra de 90% a 95% de chance de ganhar, ganhava uma review comigo. Então, já tivemos vários home games e até que enfim apareceu um, né? Não tinha, até agora ninguém tinha aparecido. Me chama em inbox depois, beleza? Bom, então a gente já falou aqui por valor, aí tem um exemplo aí. Mesma situação, vamos supor, né? O cara abriu lá em posição, no cutoff que seja, a gente pagou no Big Blind com um par de 7 e a gente trincou no flop. Como vocês podem ver, é um bordo no qual tem bastante possibilidades de draw, certo? Tem flush draw, tem duas pontas e o mais importante que é muito bom, tem o as. É um sonho trincar num flop desse, tá? Muita gente tem aquele medo, né? Ah, mas eu trinquei e o flop tem flush draw, tem o wise e agora... Meu, o melhor flop para se trincar é esse, porque você vai extrair de muita coisa. Se você trinca num flop como aquele outro que a gente tinha visto, nesse daí, valete 6 e 2, sem flush, sem sequência, você vai extrair do quê? No máximo do valete, ou você vai conseguir extrair uma street só, né? Você vai, de repente, dar o check raise ou dar check call, o cara não vai continuar apostando. Já num bordo desse aí, o cara dificilmente vai continuar. Dificilmente vai foldar, né? Ainda mais quando ele é um cara pegado, como eu falei, né? A gente consegue extrair mais fichas quando o bordo tá mais drawing. Porque aí, como eu disse, a gente tem trinca e a gente é pago por todos os ases, né? A tendência, como a gente falou, boa parte do range do agressor pré-flop tem as, né? Então, batendo as aí, a gente vai extrair de todos os ases que ele pode ter, que ele possa ter, 2 pares, flush draw, 2 pontas, então a gente vai extrair de bastante coisa. Nesse caso, a gente faz o quê contra um jogador que paga bastante? Aquilo que eu falei, né? Da check raise e lua, que a gente fala. Chuta o pau da barraca porque ele vai pagar. Não fica com dó, não. Daniel tá falando que também tomou a bad beat. A Gabi tá falando que também tomou o bad beat. Galera, me mandem a mão. A Gabi falou que mandou, eu não vi. Gabi, desculpa, não sei onde você mandou. Talvez seja no Facebook, eu vou dar uma olhada, tá? Mas se vocês tomaram a bad beat, me manda como eu falei, salva no Boom e me manda, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre a Donkey Bet, que é um assunto bem delicado, que muita gente não gosta, né? Da Donkey Bet. Eu vou falar a real pra vocês, eu não uso muito a Donkey Bet, assim como eu não uso essas outras jogadas com muita frequência. Gente que joga micro stakes, né? Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque a gente sabe que alguns jogadores, né, tendem a não foldar tanto. Então, fica um pouco difícil tentar fazer jogadas diferentes, né, com o intuito de fazer o jogador foldar. Porém, em algumas situações dá sim, galera. Retinha final de torneio, mesmo micro stakes, a galera tem medo de cair. Principalmente porque aqui no PS, né, os torneios de $1 às vezes pagam $1K. E para quem tá começando a jogar, faz muita diferença ganhar $500, $1.000. Então a gente tem que explorar um pouco esse medo que eles têm de cair, né? Inclusive a gente não pode ter medo de cair. Então a gente tem que observar qual é a fragilidade daquele jogador e tentar explorar. Eu sei que é meio estranho isso, mas é o jogo, né? A gente tem que pensar nisso, tá, galera? Então a gente vai utilizar essas jogadas aqui, vai sim. Em early game é um pouco mais difícil passar, tá? Principalmente em micro, como eu tô falando. Mas depende do perfil do jogador. Tem jogador que joga micro que é duro, então contra esse jogador dá pra você blefar com maior facilidade, né? Então, enfim, falei um monte de coisa e não falei sobre a Donkey Bet.
Então, vamos lá. Donkey Bet, o que é a Donkey Bet, né? Tem muita gente que fala, Donkey Bet é porque o cara é burro, porque ele não sabe o que fazer, ele sai apostando, enfim. O que é a Donkey Bet? Não significa que seja uma jogada ruim, tá, galera? Mas o que é, enfim, a Donkey Bet, né? É quando você sai apostando, mesmo não sendo o agressor antes do flop. Então, por exemplo, o cara abre no botão, a gente paga no Big Blind. Bateu o flop lá. A tendência do jogo, né, o que acontece normalmente, é que quem deu call antes do flop, normalmente dê check, para ver se o agressor pré-flop continua, né, apostando, que a gente até chama de continuation bet, né, continuar apostando. Então, a Donkey Bet é quando você inverte isso. Você pagou pré-flop, tendência era que você desse check e você sai apostando. Tá bom? Isso é Donkey Bet. Então, aí eu coloquei um exemplo aí, né, que foi isso que eu acabei de falar. Ao invés de darmos check, a gente decide sair apostando. Mas isso nada tem a ver com ser um jogador ruim ou não, tá bom, galera? Isso de ser um jogador ruim ou não é bem relativo, né? Enfim. Então, qual que é o intuito da Donkey Bet? Extrair valor ou fazer o oponente desistir, representar uma mão que não temos, evitar o check behind do oponente com mãos medianas quando a gente tem um valor grande. Então, assumir a agressividade, que é, né? O cara é o agressor pré-flop e você, depois do flop, decide pegar a agressividade para você. E dar a chance do oponente dar raise com um range grande e nós irmos por cima. Tem exemplo aí disso, tá? Vocês vão entender um pouco melhor do que eu tô falando. Boa noite, Danilo, seja bem-vindo. Então aí tem um exemplo, né? A gente pode utilizar a Donkey Bet quando a gente flopa um jogo forte ou grande potencial, como trinca, dois pares, flush draw, enfim. A gente chama, nesse caso aqui, é um semi-bluff, né? Como a gente já conversou em outros momentos, na minha humilde opinião, né? No meu ponto de vista, devido ao que eu aprendi e ainda estou aprendendo, nos limites que eu jogo, inclusive, eu não gosto de blefar totalmente air, sabe? Sem nenhuma chance de melhorar a mão, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem, por exemplo, duas pontas e duas overs cards. Isso a gente pode chamar de um semi-blefe, né? Eu tô blefando, porque de fato eu não tenho nenhum valor, porém eu tenho grandes chances de fazer um jogo bom. Eu não gosto de blefar quando eu não tenho absolutamente nada. Mas isso é do meu ponto de vista, na minha adaptação para o jogo, enfim. É uns momentos muito específicos que eu faço isso uma vez a cada sei lá quanto tempo, sabe? Não sei nem mensurar de tão pouco quando eu faço isso. Então, quando eu blefo, normalmente eu tenho algum possível valor, pelo menos, tá? Mas isso é do meu ponto de vista, isso aí vocês podem aprimorar com o tempo, se vocês acharem que mas é ver que tem vantagem vocês fazerem dessa forma e adaptação de jogo de cada um, tá? Estilo de jogo de cada um. Pra mim, isso eu não consigo encaixar no meu jogo ainda, tá? Pode ser que com o tempo eu consiga ampliar, enfim. Então, nesse caso aí, a gente tem, né, duas pontas e duas overs. Qual é a vantagem? Quando a gente... tá no próximo exemplo. Então, aqui é um exemplo no qual eu consigo utilizar a Donkey Bet, porque o cara às vezes acaba foldando, principalmente se for um jogador meio tight, assim, se não é um jogador, como eu falei, passivo, né, é calling station, né, que paga muito, ele vai foldar, às vezes, até overcards nessa situação. E ainda assim, a gente pode blefar as overcards que aparecerem ali, como rei e dama. Eu não gosto de blefar muito as, porque eu acredito que não tenha muito as no nosso range fazendo isso, né. Na percepção dele, tem mais as no range dele do que no nosso, né, no meu ponto de vista. Então, a gente também pode usar a Donkey Bet quando a gente tem stack suficiente para chovar, caso a gente tome raise. Esse exemplo eu acho muito legal, isso eu já utilizo com mais frequência, principalmente porque eu tenho uma imagem muito tight, as pessoas acreditam que eu seja muito dura. Mesmo jogando micro stakes, que a tendência é que a gente acabe jogando dessa forma mesmo, né? Porque a maioria joga mais pra frente, então normalmente eu jogo o oposto do que estão jogando. Tem gente que joga comigo e é profissional, enfim, joga em time.
Essas pessoas, algumas me conhecem do live, então sabe que eu jogo um pouco mais duro. E além disso, tem o software de apoio, né? Que ela tem lá, vai armazenando as nossas informações das mãos. E eu tenho sim um perfil um pouco mais tight. Então esse tipo de jogada passa bastante comigo por causa do meu perfil, né? A percepção que as pessoas têm de mim. Então, qual que é aí o exemplo, né? O cutoff da raise lá e a gente paga no Big Blind com rei 10 suited. No flop valete high, valete 3-2, duas de copas, né? A gente tem flush draw aí, uma overcard. A gente sai de lead, né? A gente aposta ali meio pote, 3 blinds no pote que tem 6. O oponente dá raise, que daí é alguma situação que perguntou o Veni, né? Perguntou, pô, e se a gente tomar raise? É o que eu falei, né? Naquele caso, como a gente não tinha nada, absolutamente nenhum valor, melhor a gente foldar, né? Como eu falei, é o meu ponto de vista. Aqui a gente tem um potencial para fazer uma mão muito grande, né? Para fazer um flush draw semi-nuts, né? Não é nuts, mas é um flush draw muito bom, que é com rei. A gente pode acertar o rei ainda. E o principal, que é o mais importante, a gente pode fazer o cara foldar, porque a nossa jogada é o quê? Ela é muito forte. Imagina você jogando. Você tem lá Ás e valete, por exemplo. Aí você se beta lá, o Big Blind te dá raise, né? Ele te dá um check raise. Você dá re-raise e ele dá um win. Você vai pagar com Ás e valete? Fala pra mim. Muitas vezes você vai foldar esse Ás e valete, ainda mais sendo contra uma pessoa que você tem uma imagem que é tight. Eu posso fazer isso com 2-2, eu posso fazer isso com 3-3. Eu posso fazer isso com 2 e 3. Eu posso pagar no Big Blind com 2 e 3 suited, eu já paguei, eu já sou big, né? Então, o que é o mais importante, né? Ele pode foldar. Então, se a gente fizer o cara foldar aí, tem praticamente 17 blinds, 18 blinds no pote. A gente tem 25 total para trás. Olha quanta ficha a gente vai arrecadar sem precisar ir pro showdown. E se ele resolver pagar, a gente vai pro showdown, a gente tem uma mão que corre bem ainda. A gente tem possibilidade de ganhar a mão, tá? Outra situação que a gente pode aplicar Donkey Bet também. Quando o oponente paga o bet flop com um range grande, porém desiste quase sempre turn. Nesse caso é necessário sempre betar o turn. Essa jogada aqui também é bem legal, tá? Como eu falei, aí tem gente que faz esse tipo de jogada sem nada, né? Sem nenhuma chance. Por exemplo, se eu não tivesse flush draw, 10 e 8 de paus, sei lá. 10 e 9 de paus, enfim, sem nada, com duas overs. Eu prefiro fazer isso quando eu acerto algum, mesmo que pequena equidade, tá? Como eu já disse pra vocês. Então aí no flop, isso é legal porque o cara fica meio confuso, sabe? No 3-3-4, a gente sai lead, o cara tem lá Ás e 10. Às vezes ele pode pagar sim, com overcards, né? Muitas vezes ele paga assim, com Ás high aí, pra ver se a gente vai continuar no turn, né? Se a gente vai continuar apostando. E no turn, normalmente ele desiste, tá, galera? Isso é bem legal. Porque o que acontece? A gente pode fazer isso com 3, né? Isso é legal a gente fazer por valor e por blefe algumas vezes, tá? Vamos supor aí, a gente colocou um exemplo que a gente tem 10 e 8 de copas. Então a gente tem flush draw e duas cartas maiores que o flop, certo? Então é um semi-blefe, a gente tá blefando, a gente quer que o oponente desista, né? Porém, se a gente tivesse um 3, sei lá, se a gente pagou ali com 2, 3 suited, a gente pode fazer isso também, sair liderando no flop, porque como a gente já viu, ele vai pagar algumas vezes, aliás, muitas vezes com overcards, então é bom pra gente, né? Então a gente sai aí liderando, né? Só que aí, quando a gente tem valor no turn, quando a gente faz isso pro cara foldar, né? Se a gente quer que ele folda, a gente aposta no turn novamente. Com o 3, a gente não quer que ele folda, a gente quer manter ele na mão, certo? Então, o que a gente faz? A gente pode dar check. Porque a gente vai induzir, de repente, a ele blefar, né? Às vezes ele tá fazendo da call no flop e se a gente der check no turn, ele vai tentar blefar o pot. Ele vai tentar apostar pra fazer a gente foldar. Então, como vocês podem perceber, é a mesma jogada, né? A gente pode fazer ela por valor, querendo que o oponente coloque mais fichas com uma mão pior,
ou por blefe, fazer o oponente desistir de uma mão melhor que a nossa. Isso é muito legal, né? Percepção mesmo, galera. É tentar pensar, entrar na cabeça do cara e ver, pô, o que ele faria se ele tivesse tal mão. Beleza? Até aí? Fernanda Fer Silva, acho que é. Eu falei Fernando, mas eu não sei se é Fernando ou Fernanda, enfim. Falou, no micro eles pagam. Como eu disse, né? No early game é mais difícil sim, porque a tendência é que as pessoas não foldem, né? Mas no micro, Fer, lá quando já passou ITM, tá na retinha final, a galera folda. A galera tem medo de cair. Boa noite, Souza Campos. Seja bem-vindo. E outra também, mesmo no micro, como eu disse, tem galera que joga um pouco mais duro, né? Então é importante que a gente consiga ver contra quem a gente tá jogando. E o contrário também, né? No jogo mais caro tem gente que não folda, né? Eu já joguei torneio ao vivo e vejo galera que joga torneio bem caro, que é bem maluco, assim, que não folda nada não. Mas eu concordo sim, no micro é um pouco mais difícil passar algumas jogadas. Só que se você não tá fazendo isso toda hora, se você tá jogando contra um cara que tá percebendo, né, o jogo, que não tá ali viajando na maionese, ele tende a respeitar, assim. Lembrando que esse tipo de jogada, galera, é heads up, tá? Não dá pra fazer isso contra 5 jogadores, né? E no micro a gente tem bastante isso, né? Dificilmente tem um pot heads up, né? Outra jogada legal, blocking bet. Isso aqui eu já uso com um pouco mais de frequência. O que é uma blocking bet? É uma aposta pequena no river quando você está fora de posição para conseguir um showdown barato também, né? Controlar a qualidade de fichas que investimos com uma mão de médio valor, né? Quando a gente tem uma mão ali mediana e a gente não quer pagar muito para ver o showdown, porque a gente acha que está ganhando, enfim. Ao apostarmos pouco, mãos mais fracas que a nossa vão pagar e mãos mais fortes tendem a dar raise. Nesse caso, se você consegue perceber que o cara só vai dar raise na sua blocking bet uma mão melhor que a sua, o que a gente tem que fazer? Foldar. É engraçado porque a gente lendo assim parece tão óbvio, né? Só que quando a gente tá jogando, a gente tende a pensar, ter aquele pensamento, pô, mas será que ele não tá me blefando? A gente tem um hábito bem grande disso, né? De desconfiar quando não tem por que desconfiar, né? A gente acaba fazendo a leitura correta, mas não tem coragem de tomar a ação correta, né? Muitas vezes a gente fala, pô, acho que eu tenho que foldar. E aí a gente vai lá e paga. Quem nunca passou por isso? Levanta a mão, né? Eu passo por isso até hoje. Muitas vezes eu sei o que fazer, fiz a leitura certa e tomo a ação errada. Então a gente também tem que ter o quê? A gente tem que ter disciplina, tá, galera? O Souza Campos está perguntando que valor aproximadamente você manda uma blocking bet, Xixinha? Varia, tá? Mas eu coloquei um exemplo aqui, a gente vai falar sobre isso, tá? Souza Campos. O Birsa Miller tá falando, blocking bet não necessariamente seja um bet pequeno. O importante é fazer um size que não fique com essa dúvida de achar que o size... O importante é fazer um size que não fique com essa dúvida de achar que o seu size induziu o vilão a blefar. Então, Birsa Miller, eu vou falar isso, inclusive, sobre quando a gente quer fazer um blocking bet com o intuito de fazer o cara foldar e com o intuito de fazer o cara dar raise, né? Porque o que acontece, que o Birsa Miller falou é muito importante. Algumas vezes a gente faz um bet pequeno justamente com o intuito do quê? Do cara dar raise, quando a gente tem uma mão muito forte. Só que isso também, ô Birsa Miller, a gente tem que levar em consideração o perfil do vilão, né? Se ele tende a só pagar ou se ele tende sim, se ele tem a capacidade de dar esse raise river, né? Galera, como vocês podem perceber, é muito importante saber contra quem a gente está jogando e qual a capacidade daquele jogador, né? Se ele tem a capacidade de blefar, se ele tem a capacidade de só dar call. Contra o size, né, o tamanho da aposta, vai depender também contra quem você está jogando. Isso é muito importante, né? Aqui tem um exemplo de blocking bet a fim de ver um showdown barato, que é a primeira situação que eu falei, tá?
Então a gente tem aí, né, o segundo par. O flop tem 1000 fichas, a gente pode postar um quarto, a fim de tomar call de mão pior que o 10, né, nesse caso. Mas se a gente tomar raise, é óbvio que a gente vai estar perdendo, né? E na minha opinião, tá? Em geral, não levando em consideração um perfil específico, né? Que isso é muito importante, sim. Saber se o cara tem a capacidade de fazer isso. Mas normalmente, o Beer Sommelier, eu não sei qual stake você joga, qual é o nível que você joga, mas em geral, micro, inclusive ao vivo também. Eu posso falar porque eu tenho experiência em jogo ao vivo. Normalmente esses raise e river dificilmente é por bluff. Na experiência que eu tenho, tá? Eu não tenho estatísticas, porcentagens exatas e nenhum dado específico assim para falar para vocês. Estou falando sobre a minha experiência jogando ao vivo e jogando micro stakes, que é o que eu jogo, né? Dificilmente os caras têm a capacidade de blefar river, assim. Eu acho que a tendência é muito grande, assim, a maior parte das pessoas, mesmo tendo Ice e Rei nesse spot, não vai dar Raise e River, tá? Na minha opinião. Em geral, né? É claro que um ou outro jogador específico consegue perceber que de repente você tá fazendo justamente para ver um showdown barato. E dá raise por valor mesmo, achando que tem uma mão muito melhor e tal. Mas eu acho que a grande maioria tende assim a dar call. O Beer Sommelier tá falando, digo que o Hero tende a se convencer que induziu bluff quando ele faz um size baixo, mesmo sabendo que o Raise River é valor em uma frequência altíssima. Sim, concordo com você. O Setagani tá perguntando como participa do home game. A aula vai acabar daqui a pouquinho e a gente fala um pouco mais sobre o home game, beleza? Pra não atrapalhar o raciocínio. O Fer tá falando, no micro pode despejar 3 barris que eles dão call. Então, Fer, eu acho que isso é muito específico, sabe? Se você percebe que você tá jogando contra esse tipo de perfil, que você tenta blefar as 3 streets e mesmo assim o cara paga, então você deve mudar a sua estratégia de jogo, na minha opinião. Nós adaptamos a nossa estratégia de acordo contra quem a gente está jogando, né? De acordo com o perfil que a gente está jogando contra. Às vezes uma jogada é boa contra um jogador e não é tão boa contra outro perfil. Então, por isso que é importante que a gente conheça contra quem a gente está jogando, para entender como aquele jogador funciona, né? Como é a mentalidade dele, para poder a gente reagir a ele. Então, se você está jogando contra um cara que paga tudo, com um cara que é imblefável, né? Que a gente fala, que ele não desiste, contra ele o que você vai fazer? Você vai tentar jogar quando você tiver valor. Você vai tentar não blefar ele. Porque tem jogador que ele paga muita tribet pré-flop, só que desiste pra tribet. Outro jogador dá muito raise, só que quando paga ele tende a não continuar blefando. Então é muito difícil, né, generalizar. A gente tem que saber entender como aquele jogador funciona. O Fernando tá falando... Fernando, não sei porque eu encasquetei que seu nome é Fernando. Fer Silva, 100, tá falando. Nos micros, dificilmente você joga contra os mesmos jogadores, a não ser nos sitting goals. Concordo. Muitas vezes a gente não jogou várias vezes com o mesmo jogador, mas se você ficar ali focado 10 minutos, 20 minutos olhando as mãos, você consegue entender um pouquinho como cada jogador funciona, não é verdade? Um ou outro, você não vai ter showdown, enfim. Mas se você ficar 10 minutos observando a mesa, você consegue ver quem é o agressor, quem é o tight da mesa, quem é o cara que dá muito raise e desiste depois, quem é aquele que só tribeta quando tem uma mão muito boa. Por isso que também é importante a gente fazer note, né? Até no último live session, acho que foi o Beer Sommelier que falou, pô, você não fez note num cara que eu não lembro o que ele fez, enfim. Foi uma jogada bizarra e eu não fiz um note. Isso é muito importante, porque mesmo que a gente não encontre, né,
aquele jogador dali 2 dias, mas pode ser que daqui a um mês eu encontre, né? É muito importante que a gente tente focar, mesmo não jogando com os mesmos jogadores todos os dias, foca 10 minutinhos ali, 5 minutos que seja, né? No online as mãos passam muito rápido, então a gente tem um pouco mais de mãos para analisar, né? Então é importante que a gente preste muita atenção nisso, contra quem a gente está jogando, tá, galera? Mesmo que a gente não encontre sempre, dá pra ver ali, volta, dá uma olhada no showdown, enfim. Que daí eu coloquei fake blocking bet pra gente saber a diferença, tá? Da blocking bet. Isso daqui é aquela outra situação que o Sommelier falou, né? Quando a gente acaba fazendo um size muito pequeno, induzindo o jogador a dar raise, né? Então, quando a gente faz isso? A gente faz uma aposta pequena, né? A fim de justamente isso, ver se aquele... Antes da gente fazer essa aposta, a gente tem que entender o perfil desse jogador. Esse jogador tem a capacidade de dar raise por blefe? Às vezes não, como eu falei, no micro, a tendência é que os jogadores não façam isso por blefe na maior parte das vezes. Então, contra esse tipo de jogador, você não vai fazer isso, né? Você faz uma aposta grande a fim que ele... no intuito que ele pare. Então, mas mesmo assim eu coloquei aqui porque é importante que a gente entenda como funciona também essa jogada e se houver algum spot no qual a gente consiga aplicar, é legal, né? Então, qual outro ponto? Encorajar o oponente a dar raise com uma mão que desistiria do pote, né? Ou seja, fazer o cara blefar. Quando tem muitos draws que erraram river e o oponente já deu check ou não blefaria se dermos check, mas pode blefar contra uma aposta pequena. Então é aquele spot que você vê, tipo, o cara... Pô, o cara postou, tipo, se betou lá 300 e tal, e no river faz, tipo, 40. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. No micro tem bastante isso. O cara quer aplicar blocking bet, só que ele... Visivelmente, ele só falta levantar um cartaz, assim, escrito blocking bet. Tipo, no pote tem 1000 fichas, ele faz, tipo, 50. Você, tipo, what the fuck? O que tá fazendo? Não consigo entender, né? Será que ele acha que já vai estar no check fold lá, o meu botãozinho do PokerStars, né? Você fala, oi, o que tá acontecendo? Então aqui tem um exemplo que de blocking, de fake blocking bet. Nossa, galera, hoje parece que as palavras estão enrolando na minha boca. Então a gente tem um rei aí, fora de posição, né? A gente já rolou a mão até o river, né? A gente apostou o flop e o turn. No flop tem muito draw, né? Como vocês podem ver. Então tem várias possibilidades de mãos que podem continuar até o river. Então se a gente der check nesse river, muitas vezes o oponente vai dar check behind com a mão com valor intermediário, né? Com ice high, de repente, ou com par mediana ali pequeno. Mas se a gente aposta baixo, é aquela situação que o cara fala que é essa situação que eu já me vi algumas vezes. Se eu pago, eu vou me sentir muito besta. Se eu foda, eu vou me sentir mais besta ainda. Aí você fica naquela... Faz o cara se sentir numa situação desconfortável, né? Como eu sempre falo no poker, isso eu ouvi do Akari. A gente tem que deixar o oponente numa situação difícil. Sempre passa a bola pro cara, o cara que se vire, né? Então é mais ou menos isso que o cara tá fazendo comigo nessa fake blocking bet river. Eu fico numa situação na qual eu não sei se eu foldo, não sei se eu pago, aí eu fico naquela tipo, ele tá me blefando, se eu pago ele ganha com cara de besta. Então, se o cara tem a capacidade de fazer isso, né, de blefar, faça isso. Agora, como eu falei, na maioria das vezes, na minha opinião, nos micros, a tendência é que a galera pague, né, não dê raise. Só se o cara hitou river lá e resolve ficar louco, acha que você tá blefando sem nada, enfim, acha que você, de repente, tá no draw. O que aconteceu aqui? Centurion. Aí sim, hein? Parabéns.
Parabéns. Mandando ver aí. É bom mesmo, né? Tem que ganhar uma graninha pra comprar fralda. Parabéns. O Teceturião tá compartilhando com a gente aqui alguns resultados que ele teve. Parabéns. Parabéns mesmo. Fico muito feliz. Que bom. Que continue assim, que você consiga arrecadar aí muito mais resultados bons. Não só ele, tá, galera? Vocês todos, torço muito por vocês, tá? A maior parte da galera que joga assim não tira um tempo para estudar, para conversar sobre poker, né? Para trocar ideia. Eu acho que isso é muito bom, né? Muito legal. E é muito bom para mim ver que vocês, além de estarem aqui toda terça-feira comigo, ouvindo minha voz chata e eu enchendo o saco de vocês falando um monte de abobrinha, que vocês conseguem colocar em prática tudo isso que vocês estão buscando, né? Tudo isso que vocês estão aprendendo. Fico muito feliz, viu? Parabéns, parabéns não só para ele, mas para todos vocês pelo empenho, tá? Porque eu sei que não é fácil, a gente tem uma vida corrida, né? Estudo, trabalho, enfim. E às vezes a gente não tem tempo para se dedicar, né? E vocês conseguem toda terça-feira arrumar aí uma horinha do dia de vocês, né? Que vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, inclusive trocando ideia com a família de vocês, enfim. E para estar aqui me ouvindo um pouquinho. Muito bom. Valeu, viu? Enfim, vamos lá para a última jogada aí. Inclusive, depois eu quero falar sobre limpo com vocês, que é muito legal. Que eu aprendi lá com o Kelvin, pessoal do samba, muito bom. A gente vai falar as próximas aulas, né? Não as da semana que vem, as outras duas, a gente vai falar sobre jogar no Big Blind e no Small Blind, que é uma dificuldade tremenda, né? A gente aprende constantemente e são posições bem difíceis para se jogar. E daí a gente vai falar um pouco de limp lá também, tá? Então a última aí que eu queria falar com vocês é sobre o slow play. Muita gente vai falar, pô, Renatinha, mas toda vez que eu faço slow play eu perco. Não é bem assim que funciona, galera. A gente tem que saber, como sempre, range contra quem a gente tá jogando. Eu acho que eu vou mandar imprimir uns adesivos escrito observem o range contra quem vocês estão jogando. E vou mandar para todos vocês, para vocês colarem no espelho, assim. Quando vocês acordarem e forem escovar os dentes e olhar aqui. Na minha opinião, é o que é mais importante. Então, o que é o slow play, né? Slow play é quando a gente aposta pouco com uma mão muito forte. Com a intenção. Qual é a intenção? Fazer com que o oponente coloque mais fichas no pote, né? Ou disfarçar a nossa mão, não mostrar que a gente tem tanto valor quanto a gente tem. Quando a gente pode utilizar? Quando a gente vê a chance de trazer mais jogador para o pote e conseguir fazer com uma mão pior invista mais fichas, né? Isso é uma jogada muito legal também, eu faço... Isso eu uso bastante. Por quê? Por que eu uso bastante slow play? Lembra que eu falei para vocês que a percepção que as pessoas têm de mim é que eu sou uma jogadora dura? Então, me baseando nessa informação, o que eu faço? Quando eu não tenho uma mão muito boa, eu tento representar uma mão muito boa, porque as pessoas vão acreditar. Então, eu tribeto mãos que não são muito boas. Algumas mãos que são muito boas, como as pessoas acham que eu só tribeto quando eu tenho uma mão muito boa, o que eu faço? Eu dou call, certo? Então, eu faço o inverso do que elas acreditam que de fato eu estou fazendo. Então, é importante não só a gente entender o perfil do jogador, mas também entender como aquele jogador vê a gente, né? Pra gente conseguir manipular isso a nosso favor. Beleza? Isso aqui é uma coisa muito legal, essa primeira opção que eu coloquei, que muitas vezes a gente tem o hábito de não olhar os stacks que estão para falar depois da gente. Isso no slow play é muito bom, mas isso é importante em qualquer momento do torneio, tá, galera? Para você tomar uma ação, o que a gente se baseia? Em vários fatores, mas um deles, o que é o stack efetivo, quantas fichas os jogadores têm, certo? Então, é muito importante que você observe quantas fichas os jogadores têm. Uma situação legal para aplicar o slow play é quando um jogador dá raise, você tem uma mão muito boa, aí você olha à esquerda, tem tipo uns 3 jogadores shorts. A gente até comentou alguma mão no fórum, nas aulas de discutir mãos, sobre isso, né?
de às vezes fletar algumas mãos, dar call, porque tem muita gente para falar depois que pode dar um win. E daí você mascara a sua mão, né? E acaba fortalecendo um pouco mais as chances deles chovarem com mão pior que a sua. Isso é muito bom também contra jogadores agressivos, né? Pós-flop, isso já falando. Que tendem a blefar bastante, né? Quando aquele jogador maníaco, às vezes, isso eu faço bastante. Dá call, até o river. Como alguém falou aí, os jogadores de micro não desistem. Eles não desistem de pagar, mas também não desistem de blefar, né? Tem jogador que gosta de ser bem agressivo. Então, contra esse tipo de jogador é muito bom a gente fletar algumas coisas, dar call e só pagando, não dá raise. Porque eles mesmos vão atolar, né? A gente tem que tomar cuidado contra jogadores fracos ou quando a gente estiver contra o range forte. Então, isso é muito importante, né? Contra quem a gente está jogando. Mais uma vez, né? Esse jogador é muito duro. Às vezes você tá slow playando, mas na verdade o cara tem uma mão melhor que a sua. Então fique esperto contra quem você tá jogando, como sempre. O Birsommelier tá sugerindo aqui que eu poderia utilizar nas próximas aulas conteúdos de linha nuts, como double check raise, bet, check. Beleza. Ô Birsommelier, sabe o que eu tava pensando? Como eu falei, essas primeiras aulas esse conteúdo, na verdade, que eu decidi falar pra vocês, eu fiz um apanhado de várias coisas, porque eu percebi que muita gente está começando a jogar agora. São poucos os que já têm experiência, já jogam, já estudam. Então, pra galera saber mesmo o que é, né? Teve aula que eu tava falando chove e alguém me perguntou o que era chove. Então, tem uma galera que é bem iniciante. Então, baseando-me nisso, que eu decidi falar superficialmente sobre tudo, né? Um pouquinho pra galera ir se familiarizando com isso. Mas eu acho muito bom, fico muito feliz, inclusive, que você dê pitaco, né? Que você dê sugestões, justamente porque você tem mais experiência do que eu nesse assunto, né? Você já escreve na Intelli há um bom tempo, você é um estudioso do jogo, né? Frequenta com assiduidade o fórum da Intelli. Você tem um pouco mais de tato, inclusive, do que eu para perceber qual que é a melhor linha a seguir. Eu vou levar, assim, em consideração, inclusive não só o Birsommelier, tá, galera? Todos vocês, por favor, se vocês tiverem sugestões, me mandem, eu fico feliz, eu não me queimo com isso, pelo contrário, porque como eu já falei para vocês, eu tô começando aqui agora também, tudo é novo para mim, então eu tô aprendendo assim como vocês, eu também tô aprendendo do outro lado aqui, então eu tô aberta a sempre, tá? As sugestões de vocês. Obrigada, Birsommelier, tá? Valeu mesmo. O Dário Luciano tá perguntando, mas no torneio com mesa de 9, fazer slow play pré-flop é uma boa em UTG? Então, Dário, na verdade, a gente leva em consideração sempre range, stack para decidir, né? Como a gente vai jogar uma mão. Em algumas vezes, você vai, na verdade, não slow playar a sua mão, mas dar call, porque sua mão não é tão boa contra o range do TG. Se você tribetar, o cara só vai continuar lá te pagando com mão melhor que a sua. Então, isso a gente tem que fazer uma análise maior em relação a range, né, posição, perfil de jogador, stack. Em algumas vezes não vale a pena você slowplayar mediante ao stack efetivo que tem, né? Às vezes você tem 15 blinds, aí você não vai fletar ali um easy rei, porque vai estar muito claro, né? Em algumas situações que você tem uma mão muito grande. Então a gente tem que avaliar vários fatores. Porém, a mesa com 9, com 6, enfim, em alguns spots é bom sim você slowplayar, você escondeu o perfil, o valor da sua mão, né? É claro que também levando em consideração o perfil que você tem, né? Se você é um cara muito agressivo, que blefa bastante, que tribeta muito, e se você tem esse perfil, o que você vai fazer? Você vai tribetar mesmo quando você tem valor, né? Não faz sentido você slowplayar. Já no meu caso, que as pessoas têm uma ideia de mim que eu sou uma jogadora dura, pra mim, tem vantagem em slowplayar, né? Então é importante isso, né? Que você entenda contra quem você está jogando, mais uma vez. Beleza, galera? Obrigada mais uma vez aí por vocês estarem aqui comigo hoje.
Eu sei, como eu disse, que para algumas pessoas as coisas que eu falei hoje foi redundante, já ouviram falar, mas eu acredito que muita gente que assistiu também alguma coisa aprendeu ou não tinha ouvido falar. A ideia é aprofundar com vocês os conceitos aos poucos. Como eu falei, a estratégia que eu tomei a princípio foi falar um pouco de tudo, assim, porque eu percebi que tem uma galera que não... Ai, caramba, desculpa. Tem uma galera que não tem o hábito de jogar, não está familiarizado com as nomenclaturas, enfim, por isso. Mas, com certeza, a gente vai aí evoluindo e com a ajuda de vocês também eu vou desenvolvendo conteúdo, tá? Assim como o Bir Sommelier fez, por favor, quem tiver dica, crítica, sugestão, eu sou muito aberta quanto a isso, tá? Todos os meus contatos estão aí, xtinha X em tudo. E vai começar o home game daqui a pouco, tá? Agora sim, depois da aula podemos falar sobre o home game. Falando nisso, deixa eu mostrar pra vocês. Eu recebi uma sugestão, tá? Do Marcos. Ele falou o seguinte, galera. Que ele acha mais legal a gente fazer uma premiação para todo mundo da mesa final. Ele falou o seguinte, que fez uma distribuição da seguinte forma. O primeiro colocado ganha $3, o segundo $2,20, o terceiro $1,50, o quarto $1,10, o quinto 80 centavos, o sexto 60, o sétimo 50, o oitavo 45 e o nono 40. Porque ele falou que assim dá mais ânimo para jogar, a galera fica mais empolgada porque tem de fato um pay jump. O que vocês acham disso? O home game eu já criei o torneio, tá? Agora já duas pessoas... Já autorizei, tá? Todos que pediram a solicitação do home game agora. Até agora já aceitei todo mundo. Então já tá disponível o torneio, certo? O Bir Sommelier tá falando uma coisa legal. Uma dica pro pessoal que viu sobre Donkey Bet Check Raise, observe os spots em que fizeram isso com vocês e que não souberam como reagir. Normalmente encontrará texturas que poderá fazer com os outros. Exatamente. Isso que o Bir Sommelier falou é muito importante. É interessante que os spots nos quais a gente não soube como reagir, que a gente entenda como aquele jogador pensou para a gente poder utilizar isso depois, né? Isso é muito legal. Ô Edson, aí ó, você entra no PS, tá? Para participar, vai em home game, o ID é aquele ali e a senha é aquela. Aí já tá lá, o torneio tá criado, nosso torneio é toda terça-feira, depois da aula, tá? Às 8h10. Eu vou jogar hoje também, tá, galera? Beleza, então? Então fechou. Pelo que eu vi aqui, a maioria concordou com a ideia do Marcos, tá? De fazer o home game dessa forma, então, com essa premiação. Então vai ser assim, beleza, galera? Lembrando, e quem me derrubar ganha $2. O Fer mandou ali, quem me derrubar ganha $2. E a galera que tomou bad beat lá, monstra, me manda, tá? Me manda o ID do torneio e a mão no boom. Vocês mandam por inbox, tá? Em alguma desses contatos aí que eu tenho. E eu vou fazer um review para cada pessoa, tá? Porque não dá para eu fazer vários. A pior bad beat por torneio ganha uma review comigo. Beleza? Então é isso, galera. O Bir Sommelier tá perguntando qual que é o prêmio. Então, eu tinha a princípio pensado em dar baralho. Acho que o Souza Campos foi o único que ganhou o baralho, que foi no primeiro torneio. Agora eu tô fazendo $2 para quem me derrubar, que é premiação praticamente do segundo colocado. Bom, galera, é isso aí. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui comigo. Lembrando que sempre que quiserem conversar, estou à disposição.
qualquer coisa eu tô por aí e até daqui a pouco, né? A gente se vê aí no torneio. Vou correr rapidinho pra ir ao banheiro, tomar uma água e daqui a pouco a gente se vê. Beleza? Beijo, galera. Obrigada mais uma vez. Tchau, tchau.